No amanhecer de 27 de abril de 1945, o ar frio da fronteira trazia consigo o cheiro de derrota. Encolhido na traseira de um caminhão alemão, um homem que um dia inspirou a devoção de milhões, agora se escondia sob um casaco e um capacete superdimensionados da Wehrmacht. Horas antes, ele era o ditador da Itália. Agora, era um fugitivo cujo destino pendia pelo mais fino dos fios. Sua tentativa desesperada de cruzar para a Suíça marcava o início de um colapso dramático. A queda não terminaria com a pompa e a cerimônia que ele sempre cobiçou, mas na praça de uma pequena aldeia, testemunhada pelos italianos comuns que sofreram sob seu regime por mais de 2 décadas. O que aconteceu naquelas 24 horas cruciais mudaria para sempre a forma como o mundo se lembraria de Il Duce. Naquela manhã, o comboio alemão serpenteava pelas estradas próximas a Como, um refúgio precário para Benito Mussolini. Com as forças aliadas avançando implacavelmente pelo sul e Milão já caída, esta era sua última chance de sobrevivência. A paisagem serena ao redor escondia a armadilha que se fechava sobre ele a cada quilômetro percorrido. Apenas 3 semanas antes, em seu quartel-general em Gargnano, Mussolini ainda se reunia com oficiais alemães, apegado à ilusão de que sua República Social Italiana poderia resistir. Mas o Estado fantoche, estabelecido no norte da Itália após seu resgate por paraquedistas alemães em 1943, desmoronava mais rápido do que qualquer um poderia prever. A linha gótica havia sido rompida e a retirada alemã se transformara em uma fuga desordenada, enquanto a atividade dos partisans atingia níveis sem precedentes. Dentro dos veículos, a atmosfera era de pânico contido. Oficiais de alta patente da SS viajavam ao lado de ministros fascistas que permaneceram leais, suas esposas agarradas a joias e documentos que representavam sua única riqueza restante. Pelas janelas, os olhos confusos de crianças refletiam o medo e a urgência que sentiam nos adultos, um silêncio tenso quebrado apenas pelo ronco dos motores. Para se misturar, Mussolini abandonara seu uniforme militar característico. A troca por um sobretudo e um capacete de aço alemães era tanto prática quanto simbólica. O homem que passou décadas esculpindo sua imagem como o líder supremo, posando para incontáveis fotografias em trajes elaborados para projetar força, agora escondia sua identidade sob a insígnia de seus protetores. A ironia era palpável, quase sufocante. A figura que antes gesticulava em sacadas, declarando o destino imperial da Itália para multidões em êxtase na Piazza Venezia, estava agora curvada na escuridão de um caminhão militar. Seu rosto, antes onipresente, agora estava oculto sob um emblema estrangeiro ao lado de sua amante, ambos se aproximando de um destino do qual não haveria escapatória. A noite caía sobre as montanhas e, com ela, um silêncio pesado. Em meio aos refugiados italianos, Clara Petacci viajava em um veículo separado, adicionando uma camada de complexidade a uma situação já desesperadora. Ela havia recusado múltiplas chances de escapar por conta própria, insistindo em compartilhar qualquer que fosse o destino reservado ao homem que amara por mais de 10 anos. A rota escolhida seguia a margem oeste do Lago de Como, um caminho agora trilhado por incontáveis fugitivos que escapavam do avanço das forças aliadas. O lago, que antes abrigava elegantes vilas de veraneio para a elite italiana, servia agora como um corredor para os desesperados e os derrotados. Cidades antigas, que haviam testemunhado séculos de história, estavam prestes a presenciar o capítulo final de um dos períodos mais tumultuados da nação. À medida que o comboio avançava para o norte, através do terreno montanhoso, a situação tornava-se mais precária a cada hora. Chegavam relatos de bloqueios de partisans à frente e sussurros se espalhavam de que os guardas da fronteira suíça já não permitiam a entrada de refugiados italianos. O país neutro, que mantivera sua independência durante toda a guerra, estava agora sobrecarregado com fascistas em fuga e oficiais alemães em busca de santuário. As autoridades suíças haviam começado a recusar todos, exceto o pessoal mais essencial, e o nome de Mussolini certamente não estava em nenhuma lista de bem-vindos.
O laço se apertava e todos no comboio entendiam que a captura significava uma morte quase certa. O movimento partizan deixara claro, por meio de panfletos e transmissões de rádio, que os líderes fascistas enfrentariam justiça imediata. Não haveria trocas de prisioneiros, nem negociações, nem misericórdia. Os oficiais alemães que lideravam a coluna estavam, acima de tudo, preocupados com a própria sobrevivência. A essa altura, sua lealdade a Mussolini era mínima. Viam-no mais como um fardo do que como um aliado. Alguns cochichavam entre si sobre abandonar o ex-ditador por completo, se isso significasse salvar as próprias vidas. O Terceiro Reich estava em colapso. Hitler estava preso em seu bunker em Berlim e aqueles oficiais entendiam que sua obrigação primária era consigo mesmos. O coronel Hans Fallmayer, o oficial alemão no comando do comboio, já havia traçado planos de contingência para tal cenário. Se forçado a escolher entre seus próprios homens e os refugiados italianos, ele não hesitaria em sacrificar os últimos. Esse cálculo refletia o colapso mais amplo da Aliança do Eixo em suas semanas finais. Parcerias que pareciam inabaláveis meses antes dissolviam-se em suspeita mútua e puro interesse próprio. Naquele crepúsculo da guerra, a sobrevivência era a única aliança que restava. Nas estradas sinuosas dos Alpes, o destino se aproximava sob o disfarce de um comboio militar alemão. O que estava em jogo era incalculável, mas já era tarde demais para tais ponderações. Ao meio-dia de 27 de abril, o comboio encontrou seu primeiro grande obstáculo, um posto de controle partidário perto da vila de Musso. A tensão no ar era quase física, enquanto combatentes armados da resistência se aproximavam dos veículos, seus olhos percorrendo cada ocupante com uma intensidade desconfiada. Não eram soldados regulares, mas homens e mulheres locais com um conhecimento íntimo da região, capazes de notar irregularidades que escapariam a um militar convencional. O posto de controle havia sido montado poucas horas antes, com base em relatórios de que alvos de alto valor tentavam fugir por aquela rota específica. Os partisãs de guarda foram instruídos a procurar por oficiais fascistas disfarçados e a inspecionar minuciosamente todos os veículos que alegassem status militar alemão. O que aconteceria a seguir colocaria em movimento a sequência final e irreversível de eventos que encerraria a vida de Mussolini nas próximas 24 horas. Aquele posto de controle era guarnecido por membros da 52ª Brigada Garibaldi, uma unidade de resistência comunista que operava na região há meses. Seus combatentes não eram soldados de carreira, mas italianos comuns que haviam pegado em armas, agricultores, operários e estudantes, unidos pelo ódio ao regime que trouxera tanto sofrimento ao seu país. Muitos haviam perdido familiares para a violência fascista, todos carregavam um ressentimento pessoal contra o sistema que agora ajudavam a destruir. Quando o comboio alemão se aproximou, a intenção inicial dos partisans era liberá-lo. Veículos militares alemães ainda eram comuns naquelas estradas, e o interesse maior era capturar fascistas italianos. No entanto, algo naquela caravana específica despertou a suspeita de combatentes experientes que haviam aprendido a confiar em seus instintos. Um dos líderes, um homem chamado Urbano Lázaro, percebeu que vários dos supostos soldados alemães pareciam nervosos de uma maneira que não condizia com o comportamento típico da Wehrmacht. Lázaro, que servira brevemente no exército italiano antes de se juntar à resistência, tinha um olho treinado para detalhes. Ele notou uniformes que não se ajustavam bem e rostos que suavam apesar do ar frio da montanha. Apenas algumas horas antes, ele havia recebido informações sobre alvos importantes tentando escapar por ali. Com base nisso, Lázaro ordenou uma inspeção mais rigorosa, uma decisão que mudaria o curso da história italiana. Seus homens se aproximaram de cada caminhão com as armas em punho, exigindo documentos de identificação e fazendo perguntas diretas em italiano e alemão. Os oficiais alemães genuínos responderam com a eficiência militar esperada, apresentando a documentação correta com autoridade. Mas os italianos disfarçados lutavam para manter a farsa sob aquele escrutínio implacável.
À medida que os partisãs verificavam os rostos, a tensão tornou-se insuportável. Os oficiais alemães mantinham a compostura, sabendo que sua sobrevivência dependia de preservar a ilusão. Contudo, não podiam fazer nada para ajudar seus passageiros sem se comprometerem. Alguns fascistas haviam se esquecido de remover insígnias italianas sob os casacos alemães. Outros não falavam alemão bem o suficiente para passarem um interrogatório superficial, e seus sotaques os denunciavam imediatamente. A prova mais contundente, no entanto, veio quando um dos partisans reconheceu um oficial fascista de menor escalão que havia participado de represálias brutais contra a população civil da região. O homem tentara esconder uma cicatriz facial distinta sob bandagens, alegando um ferimento de guerra recente. Mas seus olhos e sua voz eram inconfundíveis para alguém que havia testemunhado seus crimes em primeira mão. Para aquele oficial, a fuga havia terminado. A respiração se condensava no ar frio da montanha, enquanto a inspeção se tornava mais rigorosa. Foi então que um olhar atento, treinado para reconhecer perigo, fixou-se em um rosto familiar. Um rosto que por mais de 20 anos esteve estampado em todos os cartazes de propaganda da Itália. Apesar do capacete grande demais e da postura curvada, o queixo proeminente e os olhos penetrantes eram inconfundíveis. Um sussurro urgente correu entre os camaradas e, em instantes, uma tensão elétrica tomou conta do posto de controle. A incrível percepção se espalhou como um choque entre os combatentes da resistência. Giuseppe Negri, um jovem partisã que cresceu vendo aquela imagem em cada sala de aula e prédio público, foi o primeiro a verbalizar o que todos pensavam. Sua identificação sussurrada de Il Duce enviou ondas de choque, paralisando homens que por anos sonharam com aquele momento e que agora se viam face a face com seu maior inimigo. Percebendo que seu disfarce havia ruído, Mussolini tentou uma última cartada. Ele endireitou os ombros, tentando invocar a postura autoritária que um dia impôs respeito e medo por toda a Itália. Por um momento, ele tentou projetar a mesma presença que havia hipnotizado multidões das sacadas de palácios e dominado conferências internacionais, onde negociara de igual para igual com líderes mundiais. Mas a mágica havia se esvaído. O contexto mudara por completo, e os mesmos gestos que antes inspiravam admiração agora pareciam apenas patéticos e desesperados. Em vez do líder imponente, os partisãs viam apenas um velho assustado, envolto em um casaco mal ajustado, tentando em vão recuperar uma autoridade que não existia mais. A captura foi rápida, decisiva. Os partisãs cercaram o veículo e ordenaram que todos saíssem, com as armas apontadas para os ocupantes, que, de repente, se tornaram os prisioneiros mais valiosos do norte da Itália. A verdadeira natureza do comboio ficou clara quando os oficiais alemães foram separados dos italianos. Aquilo não era apenas uma retirada militar, era uma tentativa de fuga de alguns dos criminosos de guerra mais procurados do país. O coronel Faulmeier, oficial alemão no comando, apressou-se em se distanciar dos passageiros italianos. Ele apresentou documentos que comprovavam o status militar legítimo de suas unidades, enfatizando que haviam fornecido transporte apenas como um gesto humanitário. Seu rápido abandono dos antigos aliados revelava o colapso total da solidariedade do eixo na fase final da guerra. Em outro veículo, durante a busca completa do comboio, Clara Petacci também foi identificada e detida. Sua presença confirmava a suspeita dos partisãs. Eles não haviam capturado um fascista qualquer em fuga, mas o próprio ex-ditador, junto com seu círculo íntimo e a mulher que compartilhou seus últimos anos no poder. A identificação de Petacci acrescentou outra camada de significado à captura. Ela não era uma desconhecida para o público italiano. Sua imagem fora usada pela mídia fascista como um exemplo da feminilidade italiana, embora seu relacionamento com Mussolini fosse cuidadosamente ocultado pelos censores do regime. Sua decisão de permanecer ao lado do ditador em sua fuga final era uma prova de lealdade pessoal que, em breve, lhe custaria tudo. A notícia da captura de Mussolini espalhou-se como fogo em palha pela rede de comunicação dos partisãs.
Em poucas horas, líderes da resistência em todo o norte da Itália sabiam que Il Duce estava finalmente em suas mãos. Operadores de rádio transmitiam mensagens codificadas para os quartéis generais, enquanto mensageiros corriam para levar a notícia a unidades isoladas que lutavam nas montanhas há meses, sem qualquer esperança de alcançar uma vitória tão monumental. O impacto psicológico da captura foi muito além de sua importância militar imediata. Para os combatentes que haviam arriscado suas vidas por meses ou anos, sofrendo perdas e reveses terríveis, a prisão de Mussolini representava a validação de toda a sua luta. O homem que parecia quase sobre-humano em sua capacidade de sobreviver a crises políticas e desastres militares era agora seu prisioneiro, provando que mesmo os ditadores mais poderosos eram, no fim, vulneráveis à resistência popular. Mas a vitória também trazia consigo um problema imediato e perigoso. Os partisans agora possuíam o homem mais procurado da Itália, e eles enfrentavam decisões urgentes sobre o que fazer com ele em meio a um cenário militar que mudava a cada hora. A noite de 27 de abril desceu sobre a Itália com um silêncio pesado, enquanto a situação militar se desintegrava a cada hora. Ao cair da escuridão, Mussolini encontrava-se prisioneiro em uma modesta casa de fazenda na aldeia de Bonzanigo. O edifício era apertado, um abismo que o separava dos palácios e residências grandiosas que ocupara durante seus anos de poder. A Vila Torlonia, em Roma, onde vivera como primeiro-ministro, parecia agora pertencer a outra vida. Este simples abrigo camponês, com suas paredes de pedra bruta e móveis rústicos, era o seu novo mundo. Os partisans haviam escolhido o local com um cuidado estratégico. Era remoto o suficiente para evitar atenção indesejada, mas próximo o bastante de seu comando para uma comunicação rápida. A casa pertencia a uma família local que sofrera sob as políticas fascistas, tornando-os aliados confiáveis para guardar seu prisioneiro mais importante. Aquele que um dia decidira o destino de milhões, enfrentava agora a noite mais impotente de sua vida. Confinado a um pequeno quarto com Clara Petacci, era vigiado por homens que não o viam como um ex-chefe de Estado, mas como um criminoso de guerra. Os guardas se revezavam, garantindo que os prisioneiros fossem vigiados a cada instante, com armas carregadas e atenção inabalável. Durante aquela longa noite, a compostura de Mussolini se desfez, alternando entre tentativas desesperadas de dignidade e momentos de terror visível. A transformação psicológica era notável. O homem que por mais de 2 décadas dominara a política europeia, que negociara com Hitler como um igual, agora caminhava de um lado para o outro, nervoso. Seu destino estava inteiramente nas mãos de agricultores e operários que ele antes desprezava como massas insignificantes. Ele tentou dialogar com seus captores, apelando para o nacionalismo italiano e lembrando-os dos projetos que modernizaram o país. Em outros momentos, tentava negociar a própria vida, oferecendo informações sobre reservas de ouro fascista e prometendo revelar a localização de outros oficiais em fuga. Mas as palavras que antes moviam nações agora se perdiam no ar, sem eco. Os partisans, no entanto, permaneceram impassíveis aos seus apelos. Eles haviam testemunhado o horror da guerra de perto demais para serem influenciados pela retórica do homem que responsabilizavam pelo conflito. Muitos haviam perdido familiares, outros viram represálias brutais contra civis. Todos carregavam memórias da repressão e da violência que haviam definido o regime fascista. A presença de Clara Petacci adicionava outra camada de complexidade à situação. Ela decidira permanecer com Mussolini, apesar das inúmeras chances de fugir, e agora enfrentava o mesmo destino incerto. Sua lealdade era ao mesmo tempo comovente e trágica, a escolha de uma mulher que trocou a segurança por qualquer que fosse o fim que aguardava seu amante. Os partisans debatiam entre si o que fazer com ela. Alguns argumentavam que era apenas uma vítima das circunstâncias, apanhada em eventos além de seu controle. Outros insistiam que seus anos como companheira de Mussolini a tornavam cúmplice de seus crimes, se não por ação direta, ao menos pelo apoio simbólico ao seu regime. Enquanto a noite avançava, Petacci tentava consolar Mussolini, ao mesmo tempo que lutava contra o próprio medo.
Ela vivera uma vida de luxo e privilégio. Mas agora, naquela humilde casa de fazenda, ela enfrentava a realidade de que sua associação com o poder a havia transformado em um alvo para aqueles que buscavam justiça. Na escuridão das montanhas, mensagens urgentes cruzavam a região como faíscas. A captura de Mussolini representava tanto uma oportunidade quanto um problema de magnitude sem precedentes. Os partisãs haviam alcançado o que muitos julgavam impossível: prender vivo o homem que levara a Itália ao seu capítulo mais sombrio. Agora, a questão sobre o que fazer com ele pairava no ar, e a resposta teria implicações muito além da situação militar imediata. Alguns líderes defendiam um julgamento público, acreditando que Mussolini deveria enfrentar a justiça em um tribunal onde seus crimes pudessem ser expostos e documentados para a história. Essa abordagem conferiria legitimidade à causa, demonstraria que o movimento de resistência operava segundo princípios legais e não por simples vingança. Outros, no entanto, insistiam que a situação era volátil demais. Qualquer demora arriscava um resgate por forças fascistas remanescentes ou sua captura pelas tropas aliadas, que poderiam preferir selar seu destino em tribunais internacionais. A realidade militar exigia uma ação rápida, não um processo legal demorado. O debate expunha tensões mais profundas dentro do próprio movimento de resistência sobre a natureza da justiça e o futuro da Itália. Partisans comunistas inclinavam-se para uma justiça revolucionária imediata, vendo a execução de Mussolini como a única forma de impedir qualquer possibilidade de seu retorno ao poder. Já os combatentes liberais e moderados preferiam um processo legal que estabelecesse um precedente para sua Itália democrática que esperavam construir. O tempo para debates, no entanto, estava se esgotando. À medida que a noite avançava, chegavam notícias de que outros oficiais fascistas de alto escalão haviam sido capturados ao longo da rota de fuga. Alessandro Pavolini, o fanático que ajudara a organizar a República Social Italiana, fora preso perto de Bérgamo. Achille Starace, o ex-secretário do Partido Nacional Fascista conhecido por sua brutalidade, também estava em mãos partisãs. A resistência havia varrido não apenas Mussolini, mas praticamente todo o seu governo remanescente. A vitória esmagadora se tornava, a cada minuto, um fardo mais pesado. Enquanto isso, o ex-ditador parecia sentir que seu tempo estava se esgotando. Segundo os guardas, ele falava frequentemente sobre seu legado, às vezes com desafio, insistindo que a história o absolveria por tentar restaurar a grandeza da Itália. Em outros momentos, demonstrava algo próximo ao arrependimento, especialmente ao discutir o custo humano da guerra. Mencionava seus filhos repetidamente, expressando preocupação com o futuro deles em uma Itália pós-fascista. O peso de suas escolhas políticas parecia, enfim, alcançá-lo em um nível pessoal. Seus pensamentos também se voltavam para a Alemanha de Hitler, por vezes expressando frustração com o tratamento dado à Itália, vista como uma parceira menor na aliança do eixo. Ele parecia compreender que sua decisão de se aliar à Alemanha nazista havia sido um erro fatal, a origem de sua ruína. Mas com os primeiros raios de luz do dia 28 de abril, tornou-se claro que qualquer reflexão sobre seu legado era inútil. A liderança partisã havia chegado a uma decisão. O debate havia terminado e o último ato da vida de Mussolini estava prestes a começar. A noite se desfez sobre o lago de Como, e com a primeira luz do dia 28 de abril, uma decisão pesada e irrevogável foi selada. O debate havia terminado. O ato final na vida de Mussolini estava prestes a começar. Durante a noite, os comandantes partisãs se reuniram em uma consulta urgente e, pela manhã, o veredito estava claro. Não haveria um julgamento prolongado, nem a entrega aos aliados. Mussolini não teria a chance de se tornar um mártir para os simpatizantes fascistas que ainda restavam. Aquele silêncio tenso da madrugada anunciava um desfecho rápido e definitivo. A tarefa de executar essa sentença recaiu sobre Walter Audizio, um comandante partisã comunista conhecido por seu nome de guerra, Coronel Valério. Ele lutava contra o fascismo desde os primeiros dias da resistência e havia perdido amigos e camaradas para a repressão brutal do regime.
Para ele, a missão representava não apenas uma necessidade militar, mas uma justiça pessoal por anos de sofrimento. Audísio chegou à casa de fazenda em Bonzanigo com uma pequena equipe. A decisão viera dos mais altos escalões da liderança da resistência, sem espaço para debate ou adiamento. Com as forças aliadas avançando e a guerra ainda em fúria, manter Mussolini vivo era um risco que ninguém estava disposto a correr. Quando Audísio entrou no quarto onde Mussolini e Petacci eram mantidos, o antigo ditador pareceu compreender imediatamente o que estava para acontecer. As palavras do comandante foram diretas. Ele havia sido condenado à morte pelo Comitê de Libertação Nacional por seus crimes contra o povo italiano. O choque inicial deu lugar a uma tentativa desesperada de negociação. O homem que um dia comandou milhões, agora oferecia informações sobre reservas de ouro fascista e a localização de outros oficiais em fuga. Ele implorava por sua vida em termos que seriam impensáveis poucos dias antes, quando ainda detinha o poder. Mas Audísio permaneceu impassível. A decisão estava tomada e não havia apelação naquele tribunal improvisado da justiça revolucionária. O destino de Clara Petacci também fora selado por sua associação. Embora não tivesse papel político oficial, sua presença ao lado de Mussolini a tornava, aos olhos dos partisans, cúmplice dos crimes do regime. Suas súplicas por misericórdia ecoaram em ouvidos que já tinham ouvido histórias demais sobre as atrocidades fascistas para se comoverem. Os preparativos para o que viria a seguir foram metódicos e rápidos. Audísio e seus homens colocaram os prisioneiros em um veículo, iniciando a curta jornada até o local que ficaria para sempre marcado como o fim do fascismo italiano. A viagem durou apenas alguns minutos, mas representou a transição final da fuga desesperada de Mussolini para seu acerto de contas. Enquanto o carro percorria as estreitas estradas montanhosas, Mussolini permaneceu em silêncio. Talvez, naquele momento, ele finalmente tenha compreendido que seu domínio de 23 anos estava prestes a terminar, não em um grande palco histórico, mas em uma vila obscura, da qual poucos italianos já tinham ouvido falar. O local escolhido para o ato final foi uma vila na pequena comuna de Giulino di Mezzegra. Foi ali, diante de um portão ornamentado que levava a uma propriedade modesta, que uma das mais notórias ditaduras do século XX encontraria seu fim. O ar da tarde pesava sobre as colinas do norte da Itália, carregado com o silêncio que precede o fim. A jornada de uma das mais notórias ditaduras do século XX estava prestes a alcançar sua conclusão. Por volta das 4h10 da tarde de 28 de abril de 1945, o veículo que transportava Mussolini e Petacci parou diante da Vila Belmonte, em Giulino di Mezzegra. O local fora escolhido por sua descrição, uma área residencial tranquila, onde o som de tiros atrairia menos atenção imediata do que uma praça pública ou uma estrada principal. Walter Audísio ordenou que os prisioneiros descessem e os posicionou em frente ao portão de ferro da vila. O cenário era quase banal, uma rua suburbana comum, com casas modestas e jardins bem cuidados. Nada ali sugeria que o lugar estava prestes a se tornar um dos palcos mais significativos da história italiana moderna. Nos seus últimos momentos, o comportamento de Mussolini oscilava entre o desafio e a resignação. Ele tentava manter alguma aparência da dignidade que cultivara durante seus anos no poder, de pé, o mais reto que podia, projetando uma frágil compostura. Mas quem o observava notava o tremor em suas mãos e o medo inconfundível em seus olhos. A reação de Clara Petacci era outra. Ela parecia em estado de choque, talvez ainda incapaz de compreender que sua ligação com Mussolini lhe custaria a vida. Ela tentou falar por diversas vezes, mas Audísio interrompeu qualquer despedida prolongada. O comandante partisan estava focado em cumprir sua missão, com rapidez e eficiência. A execução foi rápida. Audísio ergueu sua arma e disparou vários tiros a queima-roupa. Mussolini e Petacci caíram imediatamente. O homem que dominara a política italiana por mais de 2 décadas estava morto em segundos. Não houve grandes palavras finais, nem gestos dramáticos. Apenas o fim abrupto de uma vida que havia moldado o destino de milhões.
O comandante Partisan verificou rapidamente que ambos estavam mortos e ordenou que seus homens carregassem os corpos no veículo. O plano era transportá-los para Milão, onde seriam exibidos como prova de que o regime fascista havia, enfim, terminado. Era uma decisão que refletia a certeza dos partisãs de que muitos italianos precisariam de uma confirmação visual para acreditar que seu longo pesadelo havia acabado. Quando o veículo partiu de Giulino di Mezzegra, deixou para trás apenas alguns pertences espalhados e manchas de sangue que a próxima chuva lavaria. O local seria mais tarde marcado com um memorial modesto, mas, naquele momento, nada o distinguia de inúmeras outras ruas silenciosas do norte da Itália. A jornada para Milão levaria várias horas, durante as quais a notícia da morte de Mussolini começou a se espalhar pelas redes de comunicação dos partisãs. Ao anoitecer, os combatentes da resistência em todo o norte da Itália já sabiam que o Duce estava morto, embora a população em geral só fosse descobrir seu destino na manhã seguinte. O que aguardava os corpos em Milão completaria a destruição simbólica do fascismo italiano de uma maneira que nem mesmo os partisans haviam antecipado. Sob a luz crepuscular de 28 de abril de 1945, as sombras se alongavam pelas estradas sinuosas das montanhas. A jornada de Giulino di Mezzegra a Milão era um percurso tenso, feito em um silêncio pesado e vigilante. Walter Audizio e sua equipe de partisans atravessavam a paisagem, transportando os corpos por um território ainda semeado de perigo, com forças alemãs dispersas e fascistas leais escondidos nas dobras da noite. A ironia da situação pesava no ar, tão densa quanto a da escuridão que se aproximava. O mesmo homem que antes percorria essas estradas em caravanas blindadas, saudado por multidões em delírio, agora viajava em segredo, um fardo silencioso no escuro. Durante a viagem, uma questão crucial ocupava a mente de Audizio e do comando partisano. Como apresentar a morte de Mussolini ao povo italiano? Simplesmente anunciar a execução do ditador não seria suficiente. Após 23 anos de regime fascista, a figura de Mussolini havia sido elevada a um status quase sobre-humano, uma imagem forjada por décadas de propaganda que o pintava como invencível. Mesmo com o colapso das forças fascistas e a evaporação do apoio alemão, muitos italianos ainda se apegavam à crença de que Il Duce, de alguma forma, escaparia para lutar outro dia. Para finalmente quebrar esse feitiço, seria necessário um ato de prova dramática e irrefutável. À medida que o veículo se aproximava de Milão, a situação se acelerava. Relatos chegavam ao comando. Por todo o norte da Itália, outros altos oficiais fascistas haviam sido capturados e executados. A estrutura de liderança da República Social Italiana desmoronava em questão de horas. Era a fase final de uma campanha de resistência que custara a vida de milhares de partisãs nos meses anteriores, e o momento da verdade se aproximava. A decisão foi tomada. Os corpos seriam exibidos publicamente na Piazzale Loreto, em Milão. O local não foi escolhido ao acaso. Carregava uma memória sombria e poderosa para o movimento de resistência. Apenas alguns meses antes, aquela mesma praça fora palco de uma exibição macabra, onde os corpos de 15 partisãs executados foram deixados como um aviso brutal do regime a qualquer um que ousasse resistir. A escolha da Piazzale Loreto para o ato final de Mussolini era, portanto, profundamente simbólica. A praça testemunharia a inversão completa da brutalidade fascista, transformando um local de intimidação em um palco de libertação. Onde antes jaziam as vítimas, agora jazeriam os algozes. Ao anoitecer, a lealdade e o poder mudariam de lado para sempre. Quando a noite caiu sobre o dia 28 de abril, o comboio Partisan entrou nos arredores de Milão. A cidade ainda estava tecnicamente sob ocupação alemã, mas as forças da Wehrmacht batiam em retirada, e as unidades partisãs já controlavam a maioria dos bairros. As mesmas ruas que um dia testemunharam comícios e desfiles fascistas massivos, agora se preparavam para sediar a cena final da história de Mussolini. O palco estava montado para um espetáculo público que superaria tudo o que os próprios partisans haviam planejado ou previsto. O amanhecer de 29 de abril de 1945
trouxe uma luz fria sobre a Piazzale Loreto, em Milão, revelando uma cena que ficaria gravada na memória coletiva da Itália por gerações. Durante as primeiras horas da manhã, os corpos de Mussolini, Clara Petacci e outros líderes fascistas haviam sido dispostos na praça, e a notícia ecoou rapidamente pelos bairros da cidade. O que se seguiu foi uma explosão de emoção pública, contida por mais de 2 décadas. Para aqueles que viveram sob a repressão fascista, que perderam familiares para a violência do regime e que suportaram anos de guerra e privação, ali estava o símbolo tangível de que seu sofrimento havia chegado ao fim. As multidões que se reuniram na Piazzale Loreto representavam cada segmento da sociedade italiana que se opusera ou sofrera sob o jugo de Mussolini. A cena era caótica, carregada de uma energia visceral. As pessoas se acotovelavam para ver de perto o homem que dominara suas vidas por tanto tempo, algumas incrédulas de que o ditador estivesse realmente morto. Houve quem cuspisse nos cadáveres, quem os chutasse, e muitos que apenas olhavam em um silêncio atordoado, encarando a prova física de que o fascismo na Itália havia, enfim, terminado. Para o movimento partisan, era a evidência inconfundível de que haviam cumprido sua missão principal. Para os italianos comuns, oferecia uma forma de libertação psicológica, permitindo-lhes ver com os próprios olhos que o homem que foram ensinados a temer e reverenciar não passava de um ser humano mortal. O comportamento da multidão refletia as emoções complexas que Mussolini inspirara ao longo de sua carreira. Alguns dos que ali estavam já o haviam aplaudido com entusiasmo durante sua ascensão ao poder, nos anos 20. Outros o apoiaram durante as aventuras imperiais da Itália e nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Agora, confrontados com as consequências dessas escolhas, um misto de vergonha, alívio e satisfação vingativa tomava conta de seus rostos. Jornalistas internacionais que testemunharam a cena a descreveram como um dos finais mais dramáticos de qualquer ditadura na história moderna. As imagens capturadas naquele dia seriam transmitidas ao redor do mundo, fornecendo a confirmação visual de que outro líder das potências do eixo havia encontrado seu fim. Para as forças aliadas que ainda lutavam em outros teatros de guerra, as fotografias da Piazzale Loreto serviram como uma propaganda poderosa, demonstrando que a vitória sobre o fascismo era não apenas possível, mas inevitável. A exibição continuou ao longo da manhã, com as multidões aumentando à medida que a notícia se espalhava. Moradores de Milão foram acompanhados por pessoas de áreas vizinhas, que viajaram à cidade especificamente para testemunhar aquele momento histórico. A praça tornou-se um local de peregrinação para qualquer um que desejasse ver a prova física da queda de seu opressor. Contudo, a exibição pública não duraria indefinidamente. À medida que o dia avançava, tanto as autoridades italianas quanto os comandantes militares aliados começaram a expressar preocupação com a multidão e o potencial de a situação sair de controle. Ao final da tarde daquele 29 de abril de 1945, a ordem precisaria ser restaurada. Ao cair da tarde de 29 de abril de 1945, a luz desvanecia sobre a Piazzale Loreto. As autoridades militares aliadas intervieram para encerrar o espetáculo macabro que havia paralisado Milão. Os corpos foram removidos e, por fim, sepultados em covas anônimas, encerrando a exibição física que cativara a cidade. Mas o eco daquelas 24 horas, entre a captura e a exposição pública, ressoaria por décadas na sociedade italiana. Imediatamente, a forma da morte de Mussolini se tornou um campo de batalha verbal. Para alguns, a execução sumária pelos partisans representava uma justiça rústica, apropriada para um ditador que demonstrou pouca misericórdia com suas próprias vítimas. Outros, no entanto, argumentavam que ele deveria ter sido capturado vivo para enfrentar um julgamento, fosse por tribunais italianos ou internacionais, oferecendo um acerto de contas completo com os crimes do fascismo. A vertigem dos acontecimentos, da captura no dia 27 à execução no dia 28 e à exposição no dia 29,
espelhava o caos dos últimos dias da guerra no norte da Itália. Os comandantes partisans tomaram decisões baseadas em necessidades militares e políticas imediatas, não em considerações de longo prazo sobre justiça histórica ou precedentes legais. Para eles, a justiça era um luxo que o campo de batalha não permitia. Para o movimento de resistência italiano, a eliminação de Mussolini representava a conclusão bem-sucedida de seu objetivo primordial. As redes de partisans, que operaram por meses em território ocupado, provaram que até a mais entrincheirada ditadura poderia ser derrubada por uma oposição popular determinada. O impacto psicológico daquele feito cruzou as fronteiras da Itália, inspirando movimentos de resistência em outros países, ainda sob o jugo fascista. Entre as nações aliadas, a reação foi mista, mas majoritariamente positiva. Winston Churchill expressou satisfação ao ver o fim de um dos principais inimigos da Grã-Bretanha, enquanto as autoridades americanas viam o evento como mais uma prova de que a guerra na Europa se aproximava do fim. Os líderes soviéticos, por sua vez, elogiaram a ação dos partisans como um exemplo de resistência popular vitoriosa. Mas dentro da própria Itália, a celebração era temperada por uma incerteza profunda. A morte de Mussolini marcou o início de um difícil processo de reconciliação e reconstrução nacional. O país enfrentava a tarefa colossal de reerguer não apenas sua infraestrutura física, devastada por anos de guerra, mas também suas instituições políticas e sociais, corrompidas por décadas de autoritarismo. A herança daquelas 24 horas finais influenciaria a política e a sociedade italianas por gerações. A imagem do cadáver de Mussolini pendurado na Piazzale Loreto tornou-se um símbolo poderoso das consequências da ditadura e da possibilidade da resistência popular. Serviu tanto como um aviso a futuros aspirantes a ditadores, quanto como uma inspiração para aqueles que precisassem se opor a eles. O local de sua morte, em Giulino di Mesegra, tornou-se um ponto de peregrinação histórica, embora de um tipo muito diferente dos monumentos fascistas que antes pontilhavam a Itália. Ali, as pessoas vinham para refletir, não para celebrar. As últimas 24 horas da vida de Benito Mussolini foram o roteiro de um dos colapsos mais dramáticos da história. Da tentativa desesperada de fuga para a Suíça, disfarçado de soldado alemão, até sua execução e exposição em Milão, os eventos marcaram não apenas o fim de um ditador, mas a conclusão de uma era inteira. O homem que um dia prometeu restaurar a glória da Roma antiga encontrou seu fim em circunstâncias que o despiram de qualquer pretensão de grandeza. Suas últimas horas não foram marcadas pelos gestos grandiosos que definiram sua carreira, mas pelo medo, pelo desespero e pela impotência absoluta diante de forças que ele não podia mais controlar.